Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes, você já é inscrito no canal? Se é inscrito, parabéns! Estou orando por você. Se você ainda não é inscrito, inscreva. É de graça. Não esqueça de deixar seu joinha, seu like e um comentário, tá bom? Que isso tudo ajuda ao YouTube ver que esse vídeo tem relevância e chegar a mais pessoas. Bom, hoje eu quero meditar com vocês no versículo que é muito conhecido, mas que o Senhor me trouxe muito ao coração, que está em Josué, no capítulo 1, no versículo 6, até o versículo 9, tá bom? Sede forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Perdão. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Que lindo, né? E agora eu quero, assim, ler em 1 Crônicas, capítulo 22, o versículo 11, a seguir. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor seu Deus ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Isso foi o que? Lá em Josué, no capítulo 1, foi o Senhor Deus quem disse a Josué. Josué ia suceder Moisés. Moisés tinha morrido e Josué então era o sucessor. Ele tinha que conduzir o povo para entrar em Canaã, na terra prometida. Mas não era fácil conduzir o povo. Era um povo que já tinha dado muito trabalho a Moisés. E ele era o que estava ali. Ele era moço de Moisés, né? O que estava ali servindo Moisés. E de repente ele se vê como sucessor. Não era fácil suceder Moisés. E não era fácil conduzir um povo. Então ele teve medo. É claro, ser humano, a responsabilidade, um povo obstinado. E aí o que acontece? O Senhor diz para ele: não temas, Josué, mas você vai ter que ser corajoso, muito corajoso. Não desanime. O que você tem que fazer é observar a lei do Senhor. A lei que eu dei a Moisés. Observe, medite nela de dia e de noite cumpra. Porque daí vai tudo bem com você. Eu serei com você para onde quer que você andar. Não é lindo isso? E aí vem depois de olha quantos anos. Eu vou ficar devendo isso para vocês que eu esqueci de ver as datas certinhas. Mas aí já era outro tempo. Já passou Moisés e Josué e os juízes e Samuel, depois o primeiro rei de Israel, Saul, e daí Davi reinou muitos, centenas de anos aí, já tinham passado. E aí vem a promessa do Senhor de novo, a mesma palavra para Salomão. Quando Davi quis construir o templo do Senhor, e o Senhor falou: não, Davi, você foi um homem de guerra. O teu filho vai te suceder. Vou dar paz a ele, ao reino dele, para que ele construa o templo. Mas aí vem o que o Senhor falou
para que ele fosse corajoso, não desanimasse, mas que ele tivesse sabedoria para obedecer às leis de Moisés. Então, nós estamos vivendo um tempo em que não é o nosso tempo de agora. Nosso tempo de agora é a graça. Nós estamos no tempo da graça. O que é a graça? É Jesus ter vindo, morrido em nosso lugar, pagado preço pela nossa salvação e redenção. E através de Jesus, então, quem aceita Jesus, quem o recebe como Senhor, como Salvador, mas também Senhor nas suas vidas, então, pronto, há uma religação de nós para com Deus, onde o pecado, ele já não tem força sobre as nossas vidas. Que agora, quem tem força na nossa vida é o Senhor. Então, nós somos, de novo, religados com Deus. Nós podemos ser um com Jesus, como Ele é um com o Pai. Então, nós temos comunhão, nós chegamos diante do Pai, porque o véu foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. Então, não há mais separação entre nós e Deus. O pecado nos separava, e Jesus veio e pagou o preço do pecado. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós já estamos ligados de novo com Deus. Então, nós estamos num tempo muito, muito melhor do que eles. E veja que Josué, ele foi fiel. Ele entrou na terra prometida. Teve 12 espias que foram espiar a terra e vieram com 10 com notícias horríveis. Não vamos entrar, porque é maior, porque não sei o quê, porque são gigantes. Dos 12, 10, aqueles 10 que falaram que não ia conseguir, que desanimaram o povo, todos eles morreram. 2 apenas ficaram. Caleb e Josué, que manteram firme, mas o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso ajudador, nossa terra é maravilhosa, mana leite e mel, tudo que você plantar dá, e dá cachos grandes, um cacho de uva, tiveram 2 homens carregados. Então, se o Senhor prometeu a terra, o Senhor ia dar. Não importa, mas não importa se nós não somos fortes como Ele, conosco está o Senhor. E esses 2 homens entraram na terra prometida. Foram os únicos que não morreram. Daqueles espias, só 2 entraram na terra prometida. Caleb, com a promessa de que o Senhor ia dar uma terra para ele específica, e ele, com 80 anos, foi lá e tomou a terra. Subiu com seus homens e falou para Josué: não preciso mais ninguém, só preciso da tua bênção. Josué abençoou, ele conquistou. E Josué colocou o povo ali dentro, com 80 anos. E Caleb disse, com 84 anos, Josué. E Caleb, com 80 anos, disse assim: eu tenho o mesmo vigor do que o dia que eu saí, quando eu tinha 40 anos. O Senhor sustentou-os, eles enfrentaram guerras, toda aquela geração foi morrendo por causa dos pecados, por causa da desobediência, e eles permaneceram fiéis, eles entraram na terra fortes, robustos, como se tivessem 40 anos e 44 anos. E foram guerrear, não foi assim. Eles tiveram muitas guerras. Jericó, nós sabemos, os muros caíram por causa que o Senhor deu essa vitória, né? E toda a estratégia para que os muros caíssem ali. Mas eles conquistaram, eles foram guerreiros valentes, valorosos do Senhor. Então, aí o Senhor me trouxe Salomão. Salomão construiu o templo. Salomão foi o nascido de Adão e Eva, o mais sábio que já existiu. Então, somente Jesus não, né? Jesus, ele é o homem perfeito, nascido do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus ali no ventre de Maria. Então, ele não foi perfeito, sem pecado. Tudo foi tentado, mas não pecou. E ele veio para pagar o preço da nossa redenção. Ressuscitou, está à direita de Deus. Pai, intercede por nós. Então, esse é o novo tempo. Naquele tempo, o Espírito Santo, ele não habitava na pessoa. Ele só pairava, o poder dele sobre a pessoa. Mas hoje não. Com Jesus, Jesus disse: estarei convosco todos os dias. É Jesus que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos purifica e nos religa a Deus Pai. E Ele disse: eis que eu vou para o céu, mas enviarei o Consolador. Ele estará convosco e ensinará. O Espírito Santo, ele habita em nós. É ele que inspirou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos algo precioso. Hoje nós temos a Bíblia. Naquele tempo eram as leis de Moisés e eram oralizadas.
Não era todo mundo que tinha, não. Hoje, quem não tem uma Bíblia é só se não querer, né? Ou naqueles países que são proibidas a palavra de Deus, mas isso é um caso de proibição, arbitrariedade de seres humanos. Mas a Bíblia hoje, ela é viável. Todos podem ter. Muito bem, então nós temos a vantagem de termos a palavra. Uma outra vantagem na nossa vida é que o Espírito Santo, que Jesus habita em nós. Estarei convosco todos os dias, disse o Senhor. E não só isso, o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. É Ele que fica ali, sabe, falando, Pai, abençoa. Sabe lá na cruz, quando Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ou seja, calma, Pai, está tudo sob controle, está tudo bem. Assim Ele faz conosco, com o Pai por nós. Ele fica, Pai, vai, Pai, abençoa, sabe? Assim. E o Pai cheio de amor. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício de Jesus. Nós somos cobertos, nossa cobertura é Jesus. É o sangue dele, é a marca dele em nós. E o Espírito Santo que nos selou. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos tudo isso. E o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então veja, nós temos o céu a nosso favor e o céu está aberto. Jesus abriu o céu para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, para que nós tivéssemos comunhão com Deus. E assim, na força do Senhor é que nós vencemos. Então, o que o Senhor pede de nós? A mesma coisa que pediu para Josué, que falou com Salomão, que você vê os grandes heróis da Bíblia, as pessoas vencedoras na Bíblia, são aqueles que procuraram viver uma vida que agradasse a Deus. E por que isso? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do mal. A desobediência é algo má. E nós, então, não podemos dar vazão à nossa natureza, mas nós temos que levar todos os pensamentos cativos para Jesus. Então, vença o mal com o bem. Cuide de você bem. Sabe essa conversa de que, mas eu faço tudo certo, é só aquilo, Deus não vai se importar, 99,9% eu sirvo a Deus. Gente, vamos viver a plenitude do Senhor em nós. Vamos viver a vida maravilhosa que Deus tem. Vamos dizer não ao pecado, não à nossa carne, e falar não, aqui não. Sabe, quando vier os pensamentos que você sabe que não são da vontade de Deus, alguma coisa que você tem que vencer. Então, você não está só, clame pelo Senhor, mas tenha a decisão de ser como José fugiu da aparência do mal. Como Daniel e seus amigos Ananias, Azarias e Misael. De não se contaminar com o manjar do rei, que era a adoração a demônios. Então, não, você fique na presença de Deus. Peça ao Senhor que Ele te dê força, que Ele te capacite, sabe? Clame pelo Senhor e encha a sua vida. Do quê? O que o Senhor falou para Josué, que o Senhor falou para Salomão? Para que eles tivessem sabedoria, não tema, seja corajoso, não desanime. Vai vir momentos difíceis, vieram para Josué momentos difíceis, mas se eles estiverem alicerçados na palavra e crendo que Deus é fiel e cumpre o que promete, não é na força dele, mas na força que vem do Senhor. E o Senhor vai te dar força. O Senhor vai te mostrar o caminho. Sabe, aquilo que era para te matar, para te destruir, vai te fortalecer. Você vai ficar fortalecido, você vai ficar, sabe? Você vai olhar para você e falar, uhul! Passei, venci, prevaleci na força do Senhor. Então, procure ter essa vida de comunhão com Deus. Quando Deus diz assim para cuidar e guardar e praticar os mandamentos, que está na Bíblia, que Jesus ensinou, porque agora nós temos a palavra completa. Eles tinham fragmentos, nós temos a palavra completa. E nos fragmentos eles conseguiram ser fiéis, mesmo não tendo o Espírito Santo dentro deles, mesmo não tendo a morte expiatória de Jesus, o preço pago, porque sim, quando Jesus morreu, foi retroativo, desde Adão e Eva, estava garantido aí a salvação para que todo aquele que crê no Senhor Deus, que lhe é fiel. Mas conosco é diferente. Nós temos a presença do Senhor. Quando nós clamamos por socorro de todo o coração, nós sentimos uma força que às vezes nós nem imaginamos que nós poderíamos suportar,
mas nós suportamos, passamos e vencemos. Então faça de Deus o seu companheiro, o seu amigo, medite na palavra do Senhor. Faça o que Deus lhe pede. Ele pede tão pouco, as palavras dele, a lei dele não é ruim, não. A lei dele te traz vida. Se você seguir as propostas da carne, do mundo e de Satanás, que vem como veio para Eva, né? Falando, não, você não vai morrer, você só vai ficar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não, olha que fruta linda, vai lá e come. E ela comeu. E eles, quanto coisas eles perderam, né? Tiveram que ser expulsos do Éden. Conheceu a dor mais terrível, que é quando Caim matou Abel. Imagine a dor dos seus pais. E nada disso teria acontecido se eles obedecessem. Então, às vezes, parece apetitoso, parece assim tão bom, mas só que não diz por trás do quê. Porque Satanás, ele é ilusionista, ele tentou a Jesus. Mas Jesus não cedeu à tentação. E ele está dizendo para você que maiores obras do que ele fez você fará. Com ele você vence a tentação. Diga não ao pecado. Diga não à sua carne. Diga eu quero viver a excelência com Jesus. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida, os propósitos de Deus, que são grandes e maravilhosos. Ser fiel. E você vai ver, ser fiel no pouco e no muito o Senhor te coloca. É pouco que o Senhor pede. Ele só quer te livrar dos dias maus. E quantas coisas más acontecem por causa da desobediência, né? E daí o preço a pagar é muito caro. E o Senhor Jesus já pagou o preço. Já pagou o preço da nossa redenção. Não vamos de novo nos colocar num jugo que Satanás quer colocar-nos. Que a carne, como Paulo bem disse, a carne, que é a nossa natureza caída pelo pecado, iludida pelas coisas desse mundo, quer nos levar. Não diga não. Diga não. Medite na palavra de Deus, ore, jejue, sabe? Ponha músicas que te deixam perto de Deus. Ore ao Senhor, converse com Ele e resista. Está escrito na palavra do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é estar sujeito? Estar debaixo das ordens de Deus. Ele te cobrindo, mas para isso você tem que estar obediente. Obediente ao que Ele fala, não à sua vontade, mas ao que Ele diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste. Se o Senhor falou que se você estiver ligado com Ele, você resiste ao diabo e ele foge de vós, o que aconteceu com Jesus quando Satanás foi tentá-lo? Eu te dou os reinos deste mundo se você me adorar. E daí Jesus foi respondendo, e a última vez ele respondeu assim: somente o teu Deus adorarás, somente a ele servirás. O inimigo foi embora. E quem veio servir Jesus? Os anjos. Então, o Senhor tem coisas preparadas para você. E coisas grandes e firmes. Vale a pena, vale muito a pena dizer não, ficar aí firme, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o Senhor nunca deixa um servo dele ser tentado acima do que pode. Se você cedeu à tentação, é porque você esqueceu do princípio, que é sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando isso acontece, gente, a festa no céu, o Senhor vem com as bênçãos, os anjos do Senhor vêm servir você. Pode acreditar, acontece isso sim. O Senhor é a alegria no céu. Quando o pecador, ele deixa os seus pecados, aceita Jesus, é uma festa no céu. E assim é uma festa no céu quando nós somos tentados e nós ficamos firmes e dizemos não, aqui não, aqui não. Você vai, chora, sua carne sofre, você põe ela no lugar certo, você está sujeito a Deus, você se enche de pensamentos de Deus, você resiste e você é galardoado. Acredite, Deus, ele não deixa de galardoar ninguém. Ele sabe quanto é difícil, Jesus te entende. Se tem uma pessoa que te entende profundamente, é Jesus. Você não pode dizer, Deus não me compreende. Deus não sabe como é, porque sabe, Jesus é Deus. Segunda pessoa da Trindade. Mas que é 3 pessoas, um só Deus. Então, a segunda pessoa da Trindade é Jesus. E ele deixou a sua glória e veio aqui. Ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é traição. Ele sabe o que é a dor, o abandono.
Ele sabe o que é ser caluniado, ser perseguido, desprezado, humilhado, cuspiram nele. Lá quando chicotearam Jesus, era um chicote que tinha os pedaços de ferro assim, que quando puxava, a carne vinha junto. Dava para ver até os ossos de Jesus, mas ele ficou ali firme, por amor a você, por amor a mim. E nós não podemos falar, Senhor, eu resisto à tentação, eu venço a minha carne por amor a ti. Socorro, me dá forças, me dá sabedoria. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Não vale a pena. Não vale a pena trocar tudo que Deus tem para você pelas migalhas, por umas coisas que parecem certas, mas lembre-se sempre disso. O diabo te odeia. Ele quer te destruir. Arapuca parece bom para passarinho, não é? Tem um alpistinho ali, então não vai ter que ficar procurando, vai lá, mas quando se puxa a cordinha que cai a arapuca, o passarinho está preso. Cuidado com as prisões que Satanás quer te pôr. Cuidado com as coisas que ele te mostra que parecem tão boas, né? E ele fica ali, rodeando, procurando. Como ele pode te atingir? Ah, mas por que ele faz isso? Porque ele te odeia, porque Deus te ama. Você é a imagem e semelhança de Deus. O Senhor te fez com propósito. Tem coisas grandes e firmes para Deus realizar através de você. Grande lá no céu. Seu nome ser citado por Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus voltar, você escutar ele dizendo, vinde, bendito de meu Pai. Então é a herança que está preparada para você. A vida que Deus tem preparado para você aqui no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, no seu lar, a sua casa. A paz que excede todo entendimento, a alegria verdadeira. Sabe? O amor de Deus sobre a sua vida. Isso tudo causa asco e raiva, porque o inimigo trocou tudo isso pelo orgulho. Ele está condenado e ele quer te levar junto. Para quê? Para ficar te fazendo sofrer. Mas Deus te preparou uma vida aqui maravilhosa para você desfrutar, com luta sim, com problema aí, mas ele vai estar com você. Não se preocupe, o Senhor vai estar com você, é só você confiar. E você vai ver que o Senhor vai te capacitar e vai te dar vitória. E uma eternidade linda e maravilhosa com Ele, onde há paz, alegria, amor. Ei, tem coisas grandes aí. Não cede não vale a pena. Faça como Daniel, como José, como Josué, como Caleb. Ficar firme, hein? Como Esther. E aí vai Ruth, Débora. Fica firme aí, tem coisas grandes e firmes para você, não cede não. Quando vier a tentação, fala aí. Sangue de Jesus Cristo me purifica. Senhor, Espírito Santo, eu tô aqui, ó. Vamos conversar, fala não. E você vai ver, você vai se sentir tão bem quando passar e você venceu. E coisas grandes e firmes vai acontecer com você, tá bom? Vença aí em nome de Jesus. Vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa palavra que é maravilhosa, hein? Todos que cumpriram essa palavra, que foram fiéis, que procuraram meditar na tua palavra, Senhor, que cada dia estavam assim, examinando a si mesmo, escolhendo, muitas vezes, escolhendo um sofrimento momentâneo, porque, sim, é sacrifício, mas sacrifício de amor, que estavam sujeitos a ti, o Senhor nunca os desamparou. Olha aí os grandes homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. Eles não cederam à tentação, mas eles foram firmes. Na sua pequenez, eles clamaram socorro e o Senhor veio socorrê-los. O Senhor livrou-os de leão, o Senhor livrou-os de cova, de fornalha. O Senhor, meu Deus, estabeleceu os seus lares, abençoou a sua família. Com 80 anos, 84 anos, pareciam que eram jovens ainda, porque o Senhor os fortaleceu. Esse é o nosso Deus que está conosco. O Senhor é maravilhoso. O Senhor pede tão pouco, porque o Senhor trabalha para nos favorecer, em nosso favor. É o Senhor que nos dá tudo que precisamos para, sim, falar não à nossa carne, não a este mundo, não ao inimigo das nossas almas e viver o melhor de Deus, extraordinário de Deus na nossa vida. Obrigada, Senhor, que seja feita a tua boa, agradável
e perfeita vontade de nós. Amém? Até uma próxima oportunidade.